Olá, sejam bem-vindos ao programa M. Hoje é terça-feira, dia 2 de abril, Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Esse é o nosso tema de hoje. A pediatra Dilma Farias e convidadas especiais falam sobre o autismo, as verdades, os mitos, os preconceitos, os medos, as experiências de mães e muito mais. Fique com a gente e acompanhe, o programa M está entrando no ar. Boa tarde, eu sou Paula Veloso e o nosso programa M já está no ar. Hoje é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, comemorado anualmente no dia 2 de abril. Essa data foi criada pela ONU visando esclarecer, informar e chamar a atenção da sociedade para a causa do autismo. E aqui no programa M a gente não poderia ficar de fora, né? Por isso a gente faz hoje um programa especial dedicado ao assunto com a nossa pediatra Dilma Farias e algumas convidadas que vieram compartilhar suas experiências e trazer um pouco mais de informação para a gente. Sejam bem-vindas, meninas. Eu estou aqui hoje com a Luciana Almeida e a Luciana Luz, elas que fazem parte aí do grupo de mães Ilha Azul, né? Que elas têm filhos autistas e vão também compartilhar um pouquinho dessa experiência com a gente. Meninos, boa tarde. Boa tarde, Paulinha. Vamos começar explicando um pouquinho do autismo, né, Dilma? Você que poderia falar pra gente um pouquinho o que é o autismo. O autismo é uma síndrome, né? Não tão rara como se pensam. Muito pelo contrário, a gente já vê que existe uma incidência muito maior de um distúrbio comportamental, sensorial, uma desordem, né, que causa na criança e que afeta vários, pode ser afetado em vários graus. São nuances, né? A gente até classifica como TEA, que a gente estava conversando com as meninas, que é o transtorno do espectro autista. O que vai desde um mais leve até o mais grave. Então, é uma síndrome que o diagnóstico é imprescindível, um diagnóstico precoce. Quanto mais cedo se diagnostica a criança autista, mais cedo se intervém e o prognóstico é melhor, né? As chances da criança. É uma doença ainda muito estigmatizada. Eu falo muito que, eu estava conversando com as meninas, que a gente tem que bater bem nessa tecla de que é uma alteração em um aspecto na criança, mas não é uma alteração na pessoa como um todo. Não existe uma deficiência na criança como um todo. É um aspecto, uma característica, um aspecto na criança. E que isso, com um tratamento multidisciplinar, que a criança precisa estar cercada por vários profissionais, o prognóstico, a tendência sempre está sempre melhorando a criança. Não existe uma cura. Apesar de que a gente estava vendo agora que existem vários estudos, né, estudos, tratamentos até nos neurônios, para ver, mas isso não é uma coisa para agora, talvez ali alguns anos já se trate. Mas o problema principal agora é a gente intervir no desenvolvimento dessa criança, que é prioritário e é uma criança que convive bem com as outras crianças. É muito tranquilo. Eu acho assim, importante nesse momento é a gente levar realmente, principalmente num dia como hoje, a gente tentar levar um pouquinho de informação para quem está em casa e para quem está passando por essa experiência agora nesse primeiro momento. Sempre que a gente tem oportunidade aqui no programa M, eu gosto de levar informação sobre o autismo, porque eu acho um tema assim importantíssimo e muito pouco divulgado, né? Deveria ser mais divulgado, até porque o diagnóstico é difícil. Eu imagino que para vocês que tiveram essa experiência deve ter sido difícil. O que é? Como é que se reconhece? Que comportamentos a gente deve prestar atenção? Como é que foi essa experiência para vocês? Inicialmente, eu acho que é o que é mais comum, que chama a atenção de qualquer mãe, é a questão da linguagem, né? No meu caso, a gente percebeu a ausência da fala, né? E alguns comportamentos, assim, como se a criança ela se isolasse em determinado momento e você chama e a criança não te responde, né? Então aquilo ali faz com que você pense, será que meu filho é surdo? Será que ele não me ouve? Né? Então começa um processo de investigação a partir
no meu caso, acho que são aspectos bem característicos, né, que chamam mais atenção. A questão da fala, né, a questão da criança não interagir, entendeu? E quanto mais cedo você consegue perceber sinais, né, mais rápido você consegue obter um diagnóstico. E quanto antes, eu acho que o mais importante é a mãe, quando perceber qualquer sinal desse, que procure logo o neuropediatra, que é o profissional que pode, de imediato, né, conseguir fazer o diagnóstico, o neuropediatra, o psiquiatra infantil. Porque não é Não, fácil na para o pediatria, na pediatria identificar logo, O Dilma? consultório de pediatria, ele é um consultório que você vai fazer a puericultura. A puericultura até 1 ano de idade, você vê a criança todo mês. Aí você vai vendo o desenvolvimento daquela criança. E naquilo você vai vendo, sentou, sustentou a cabecinha, sorriu, pegou, tal. E são coisas que geralmente, antes de 1 ano de idade, você não tem muito esse parâmetro do autismo. A partir de 1 ano, que é quando a criança começa, como ela falou, primeira sintoma, a ausência da fala, de interagir, a partir disso aí as consultas começam a ficar mais de 3 em 3 meses ou de 6 em 6 meses. A mãe já não procura tanto. Quando ela vem, a criança está doente. A criança está doente, com febre, chorando, irritada, já atrapalha qualquer diagnóstico. Então, a família é o primeiro ponto. O pediatra não pode pecar pela ausência do diagnóstico. Tem como fazer. Tem como fazer. Eu agora, por exemplo, eu estou muito junto com essa questão delas. E um dos primeiros aspectos, o bebê, quando está amamentando, ele interage com a mãe. Aquele bebê que mama ausente, a mãe sente que ele está mamando, mas não é aquele bebê que está interagindo, não está no olho. Aquilo já é um sinal. Então, essas são coisas que o pediatra tem que estar atento e perguntar. Agora, o diagnóstico é difícil, mas o primeiro momento é ali. E geralmente ele acontece nessa fase, que a criança vai andar, vai brincar, vai interagir com os outros coleguinhas. E outra coisa importante é que, às vezes, a criança, ela brinca de forma inadequada com os brinquedos. Então, assim, normalmente ela vira o carrinho, ela roda o pneuzinho do carro, né? Ela joga o brinquedo, assim, de forma não funcional, em fileira, os brinquedos. Então, são características assim que já devem ser observadas desde o início, que dá para você chamar a atenção. Ela não brinca como outras crianças brincam. Não é de uma forma funcional, ela não usa o entendi. brinquedo da forma correta. Mas isso, para uma mãe de primeira viagem... É muito que nunca não viu um percebe. filho brincando e que não quer aceitar. Porque esse problema da não aceitação é um problema seríssimo. Eu acho essa Da negação. a pior parte, gente. Porque, assim, para quem nunca teve um filho, é o seu primeiro filho, primeiro, você não tem experiência, você não sabe. E segundo, mesmo que você perceba, no fundo, você não quer ver, né? Você quer tapar o sol com a peneira. Então, essa é uma coisa muito difícil de lidar. Como é que foi para vocês esse primeiro momento? Lu, como é que foi, Lu? Para mim foi um luto, eu chorei por muitos meses. Meu marido dizia que não, que eu que estava inventando, a família inteira foi contra. O meu luto durou um tempo, mas a família, eu acho que até hoje. É difícil Até de hoje aceitar. ainda tem É essa difícil de dificuldade aceitar. de aceitar. Tem. Porque para lidar com a criança é mais difícil, né? É mais E você difícil. tem 2 filhos. Eu A tenho tua 2. primeira filha está com... Tá com 10 anos. E não tem problema Não nenhum, tem problema nenhum. Como é que é ela com ele, com É o assim, seu menino? para criança também é difícil, porque é um menino, um irmão que não brinca, que não tem essa interação. Então, ela sofre também, como a gente, assim. Mas a gente tem que vestir a camisa e batalhar por eles. Como é que você foi traçando isso? Você procurou como? Como é que foi essa tua experiência? Depois do diagnóstico, eu fui atrás de psiquiatra que deu o diagnóstico, e eu fui atrás de psicólogos, fonoaudiologia, terapeuta ocupacional, muito importante também. Aí tem que ter um grupo, né, de tratamento. E você já notou melhora depois que você começou? Muita melhora. É isso que eu falo. Que A evolução, logo no começo do diagnóstico, é fundamental. A evolução é grande se você corre atrás no começo, não deixa passar muito tempo. É isso aí, tem que estar ligada, a mãe tem que estar ligada, o médico tem que estar ligado, você tem que correr atrás, quer dizer, é um grupo, né? Tudo tem que ter mesmo realmente, é multidisciplinar, que nem a Dilma falou. A gente vai conversar um pouquinho mais com as meninas, a gente vai continuar o nosso bate-papo, eu tenho muita coisa para perguntar, eu tenho certeza que você está em casa, também está curioso, mas a gente continua já depois do intervalo, a gente volta já.
Estamos de volta e hoje nosso programa é dedicado ao Dia Mundial de Conscientização ao Autismo. Eu estou recebendo convidadas especiais aqui que estão dividindo suas experiências com a gente. Eu estou com a Luciana Almeida, Luciana Luz, que tem filhos autistas. Eu estou com a Dilma Farias, que é a nossa pediatra, né? E antes da gente continuar o nosso bate-papo, eu queria mostrar para vocês aí um vídeo especial que uma grande amiga minha, Alba Milena, que mora em Jundiaí, São Paulo, que tem um filho autista de 17 anos, né? Que ela mandou um vídeo, fez um vídeo ontem, gravou na casa dela rapidinho, só porque ela soube que a gente ia fazer um programa especial. Ela gravou também um depoimento para mostrar para a gente, ela que tem um filho aí de 17 anos, ela tem 35 anos de idade e, assim, tem uma atitude super positiva, né? E tem, assim, uma história super bacana para contar. Vamos ver. Olá, pessoal do Maranhão, olá, pessoal do programa M. Meu nome é Alba Milena, eu tenho 35 anos e eu vim aqui hoje falar um pouco de autismo para vocês, a convite da Paulinha. A Paulinha me convidou porque eu tenho um filho autista de 17 anos, é o Lucas. Então eu vim falar um pouco para vocês do que é ter um filho autista, quase adulto já passou a adolescência, o pior da adolescência já passou, ele já tá quase adulto. O que eu tenho para falar para vocês é que o diagnóstico é muito complicado mesmo. Quando a gente recebe o diagnóstico é muito complicado, é difícil. É como se a gente estivesse perdendo aquele filho perfeito que a gente imaginou quando estava grávida, uma criança que fosse se desenvolver normalmente. Então, o que eu aconselho nesse começo é curta essa depressãozinha, tá? Mas não dê muito tempo a ela, chore um pouco. Se pergunte muito por quê, mas por que, o que aconteceu, mas depois esquece, não deixe isso durar muito não, tá, gente? É diferente, mas não é complicadíssimo, não é tão difícil, eu tô aqui, tô viva, tô aqui pra provar, tá? Não é complicado, só é mesmo diferente, o desenvolvimento é diferente. Pra você que tá recebendo agora o diagnóstico, hoje tá muito mais fácil. No começo, quando o Lucas foi diagnosticado, com 5 anos só que eles fechavam mesmo o diagnóstico de autismo. Hoje já tem médico fechando, pelo menos aqui em São Paulo, que é onde eu moro, já tem médico fechando o diagnóstico com 2 anos, tá? Então o que eu aconselho pra você é já se jogar em tratamento. A medicação é uma escolha da família, vocês que sabem o que vocês acham fazer, uma conversa entre a família e o médico, vocês que sabem o que tem que fazer. Eu optei por medicar e fazer terapia. E o Lucas desenvolveu muito bem, apesar de com 2 anos ele ainda não tinha o diagnóstico fechado. A gente já foi pra terapia, psicóloga, fonoaudióloga, o Lucas faz físio, já fez musicoterapia, fez 5 anos de musicoterapia, foi muito bom pra ele. E veio se desenvolvendo, aí hoje ele tá fazendo o ABA, que é terapia comportamental por meio do ABA. Tá com o TO, terapeuta ocupacional, e está com o fisioterapeuta, porque o autismo, ele tem a postura do autista não é muito bom, eles têm o costume de se deixar jogar um pouco, tá? Agora, o que vocês podem esperar, para quem tá recebendo diagnóstico ou tá com uma criança pequena, de 5, 6 anos, o que pode esperar da adolescência? Eu não vou ajudar muito, tá, gente? Porque cada caso é um caso. Eu já ando nesse meio, já tem muitos anos, o Lucas já tá com 17, desde os 2 anos que a gente procura tratamento para ele. Então, eu nunca encontrei 2 autistas iguais. O espectro do autismo é muito amplo, vai do leve, que é o Asperger, que tem capacidade de dependência, fala, pode frequentar a escola normal, até o severo, né, que é aquela criança mais fechada, que não se comunica de forma alguma. Então, o meu conselho para vocês é focar no seu filho, focar na sua criança e vai caminhando etapa por etapa, junto com os profissionais, com os terapeutas, que tudo dá certo, tá? A dica que eu posso dar pra vocês é que deu certo pra mim. Não desiste de terapia, continua com terapia e foco na criança, beleza? É difícil, tá, gente? Eu sei que é diferente, pode dar um medinho aí no começo, mas é só isso, é diferente. Depois a gente tira de letra e é como criar uma criança, é criar nosso filho apenas, tá? E é bem gratificante. Cada passo que eles dão, cada conquista que eles têm, pra gente é uma vitória também, tá? É pra eles e é pra gente. Beijo pra todo mundo aí do Maranhão, beijo pra Paulinha, obrigada pelo convite, e beijo pra todo mundo do programa. Tchau, tchau.
Beijo pra você, Albinha. A Alba é uma amiga muito querida, assim, eu tenho um orgulho porque ela tem essa atitude super positiva. O Lucas é um filho incrível, assim, que ela cria com o maior carinho, com essa atitude. Fico ela emocionada, passa essa... né, amiga? Todo mundo, eu fico Fiquei super eu emocionada, fiquei, porque é assim, a Alba, Uma ela é luta. blogueira como eu, assim, ela é blogueira, ela tem um blog literário e ela passa essa mensagem para todas as mães que ela conhece, que estão começando, que estão passando, porque ela tem 35 anos, então você imagina, 17 anos atrás, lidar com isso, Não, né? é difícil. É difícil. Não pode, mas ela falou a palavra-chave, não desista. Outra coisa, é diferente, só é diferente. Não é difícil, mas é só diferente. Mas é o seu filho. Mas o que né? é o normal? O que é normal, né? O que é normal? Ninguém é igual. Ninguém é normal. Por que essa dificuldade toda? O Você vai ter- desconhecido acho que é muito assustador, Pronto. né? Mas a partir do momento que você começa a buscar informação, que você aprende a lidar, que você tem a ajuda dos profissionais, que você tem o apoio da família, que todo mundo se envolve, você Não, fala da consegue. escola um pouco. Como é que é essa questão com a escola? Explica Bom, pra no gente. caso específico do Thiago, a gente assim tem uma boa aceitação da escola, né? A gente vê que há um envolvimento muito grande da direção, dos profissionais, dos professores. Ele tem uma tutora. Todos assim procuram realmente inseri-lo nas atividades com os colegas, né? Isso é muito importante. Na parte de recreação, nas atividades na aula de informática, eles procuram inserir nos momentos de grupo, na aula de música. Então, assim, as atividades deles são preparadas, né, adaptadas para o nível de desenvolvimento dele, né? Porque e a criança, é bem tranquilo. Os coleguinhas, eu sei porque na sala da minha filha tem uma criança autista e a minha filha fala, mãe, não vejo nada de estranho, não vejo. Não A vê nada criança, de- assim, eu acho que quem cria esse preconceito, esse medo, é o adulto que insere na cabeça da criança. Porque a criança mesmo, ela mesmo fala, não, mãe, meu colega é super legal, a gente conversa tudo. Tem dia que ele está mais ativo, tem dia que não, tem dia que a gente está mais... É. Mas as próprias crianças recebem muito melhor. Agora eu tenho uma pergunta para as mães. Gente, a Alba falou uma coisa, dá um medinho. O medo. Qual é o medo? No momento assim que você, sabe, tem a notícia assim, quando você começa a conviver com aquela realidade, qual é o medo que dá? No meu caso, o medo é um medo que eu tive quando eu tive a minha primeira filha, de como lidar. E agora o que é que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Medo do desconhecido. Mas cada dia que passa, cada avanço, cada palavra que eles dizem, cada carinho que eles fazem na gente é tão gratificante que dá mais força para enfrentar, para vencer o medo. Na verdade, eu acho que toda família tem medo de enfrentar esse caso, mas a gente tem que... Mas passa, né? Passa com É o porque, dia a dia. como eu disse, a questão do desconhecido, mas a partir do momento que você começa a ter informações e aprender a lidar, porque é uma situação diferente. Eu digo assim, uma criança na escola, por exemplo, tem crianças de vários, que pode apresentar várias dificuldades, digamos assim, no processo de aprendizagem. Então Com você vai ter certeza. que aprender a lidar com cada dificuldade que a criança Com as apresenta. diferenças. Então, é claro que no caso do autista, ele apresenta várias alterações, eu digo, de comportamento que dão um pouco mais de trabalho, que requer um pouco mais de dedicação, de pesquisa, de estudo. Mas eu acho que tudo é possível. Quando realmente você quer, tudo é possível. E a gente vê que eles conseguem se desenvolver. Se há o estímulo no tempo certo, se há um acompanhamento adequado dos profissionais, a família envolvida e está todo mundo junto, a criança ela tem condições de evoluir. Lu, fala pra gente rapidinho como é vocês aqui em São Luís. Por exemplo, eu tenho uma mãe no consultório que descobriu que o filho é autista e está perdida. Ela precisa de apoio. E apoio não Sim, de mães que já de passam pediatra, pela mesma é. situação. Fala no comercial. Acho que A gente vai só falar, vamos fazer o seguinte, a gente vai só chamar o comercial rapidinho, a gente volta já, a gente vai já falar com essa mãe que está precisando de apoio. Vamos lá. Estamos
de volta e nosso programa hoje a gente está falando do autismo, né? Já que a gente está aí num dia comemorativo, eu estou aqui com as Lucianas. Com as Lucianas. As Luz, que têm filhos autistas, e com a Dilma Farias. A gente está falando hoje aqui sobre esse tema super importante, né, gente? Vamos falar então com aquelas mães que estão aí precisando de apoio, querendo saber o que que faz e descobrir agora quem que eu procuro, com quem que eu vou me aconselhar, o que é que eu faço? A gente tem um grupo, né, de mães que a gente se reúne normalmente, quinzenalmente, para a gente justamente fazer essa troca, né? Troca de experiências, acolher aquelas famílias novas que receberam diagnóstico recentemente, que ainda estão na fase do luto, compartilhar as nossas experiências, até porque todas nós passamos por esse momento do luto, né? E dar apoio e tentar também fortalecer o grupo, buscar informações, trazer, né, o nosso objetivo também é trazer profissionais que contribuam com a informação, conhecimento, que ajude as famílias, os profissionais que lidam com os nossos filhos, né? E fazer com que a mãe, que os pais também entendam também um pouco da doença e também, sim, assim, tipo, se liberte um pouquinho dos seus próprios preconceitos em relação a isso. Exatamente. Porque também tem aquela coisa também dos pais que às vezes sabe que o filho tá diagnosticado e às vezes esconde o filho dentro de casa, não quer, fica com vergonha de ter o filho que tá passando por isso. Tem que quebrar os mitos. Tem que quebrar os mitos, né, gente? Vamos. Os medos, as inverdades. Por falar em mitos, inclusive tem umas histórias assim que a gente ouve. Eu separei até algumas frases aqui que eu quero que vocês me digam se isso é ou não é, tá, gente? Essa coisa de, por exemplo, os autistas têm um mundo próprio, eles não gostam de outras pessoas, não gostam de contato. Isso é verdade? Não. Mito, né? É mito. O que acontece, na verdade? Na verdade, assim, como a criança ela tem dificuldade, né, de interagir com o outro, então a tendência dela é se isolar, porque ela não sabe como lidar, o que fazer, né? Então tudo isso é um processo. Isso não quer dizer que ela não gosta. Isso não quer dizer que ela não goste. Tá. Outra coisa, dizem que os autistas eles são um pouco mais na deles porque eles são mais inteligentes que as outras crianças. Tem vários níveis, né, que a gente já falou aqui do autismo. Tem o Asperger, que é o nível mais desenvolvido, que eles não têm um atraso cognitivo, né? E isso aí, alguns até chamam que são de, como é que se diz? Super inteligentes e tudo. Mas isso aí é dentro do espectro, uma linha, digamos assim, do autismo. Mas são várias nuances. E a linguagem do autista, muitas vezes, ela se faz corporal. A mãe tem que saber entender qual é a linguagem que o filho dela tem com ela. Às vezes ele faz movimentos repetitivos, às vezes ele baixa a mãozinha, ele enfia o dedo no olho. Mas aquilo ali é uma maneira como ele tem para manter contato. Buscar a comunicação. Buscar a comunicação. Né? Então ela tem que saber aprender essa linguagem dele. E outra coisa, o tratamento do autista, ele é repetitivo. Você tem que explicar, não adianta você querer chegar para o seu filho e fantasiar e usar parábolas, não. Você tem que falar com ele ao certo para ele entender aquilo que você está falando. É porque eles não entendem a metáfora, não, né? Eles entendem a coisa real. Tudo tem que né? ser... É como eu estava lendo, isso aqui é mamão com açúcar. Ou seja, isso é uma coisa fácil. Eles não entendem isso. Eles vão achar que mamão com açúcar é a fruta, mamão com açúcar. Então, jamais vão para pensar... isso, você tem que estar junto com elas, estar junto com os profissionais que fazem isso, né? Que te ajudam. Você não vai conseguir sozinha. Você não consegue sozinha, não adianta. E a coisa de dizer que o autista, ele é incapaz de sentir. Nunca. Isso não existe. Totalmente Mas falso. muita gente fala isso, né? Eles são muito carinhosos. O meu filho é altamente carinhoso, beijoqueiro. É família, entendeu? Minha querida. Isso aí, a gente, quando a criança ela começa a perceber que a sua família se envolve, que ama, que dá carinho, que abraça, que beija, ela aprende a fazer isso. A criança, ela aprende. Ela não traz naturalmente aquilo ali, mas ela aprende. Mas isso é com qualquer tipo de criança. Só que com o autismo, você tem que lidar de uma maneira diferente. É uma outra maneira de criar. Né? São outras maneiras de você fazer com que ele tenha o conhecimento dele. Né? Há uma dificuldade de aprender, mas eles são capazes de aprender. Tudo. É questão de você
estimular. Vocês falaram que estão trazendo mais Assim, profissionais. vai ter uma jornada dia 6 e 7 de abril, né, que a gente vai ter a presença. Esse final de semana agora. Esse final de Sim, semana vamos convidar, agora. então, o pessoal de Sábado e casa. domingo. Sábado e domingo vai vir um americano. Onde vai ser? E alguns profissionais de São Paulo, vai ser no Sebrae, aqui do Jaracati. Deixa o telefone para quem quiser, as mães que quiserem, os profissionais que quiserem ligar para vocês, um telefone que possa... pra Já poder possa se- entrar em contato, já quiser participar, pode convidar o E pessoal a de gente casa. também vai fazer uma concentração hoje na Litorânea, à noite às 19 horas, ali na Estação Milhas, a concentração para distribuir folheto informativo. E do lado do Corpo de Bombeiros. Quem quiser participar, contar com nosso apoio, nos apoiar, a gente fica bastante feliz e agradece muito. Olha Nós aí, que gente. agradecemos. Então, a gente é que agradece a presença de vocês hoje, gente. Muito obrigada, Lucianas. Obrigada a vocês Dilma, pela presença. oportunidade, né, da gente estar levando Imagina. conhecimento às famílias que hoje, graças a Deus, a gente está conseguindo, né, que as pessoas tenham mais acesso à informação. Isso é muito importante. Imagina, o programa M é de vocês. Aqui as portas estão sempre abertas. Eu adoro sempre poder passar esse tipo de informação para quem está em casa. Eu acho super importante. E você que está em casa, a sua companhia é muito importante. Sempre que você quiser também falar sobre qualquer assunto, sugerir qualquer assunto, você sabe que a casa é sua. Muito obrigada pela sua companhia. Por hoje a gente vai ficando por aqui, é uma pena. Eu queria poder conversar mais. Mas amanhã a gente está de volta com o programa M. Muito obrigada. Continua com a programação da TV Guará. Até amanhã.